Olá, gente querida! Graça e paz, tudo bom? Como é que vai você? Como é que vai seu coração? Como é que vai as aspirações para o futuro? Como é que vai a sua vida com Deus? Hoje eu entro aqui mais uma vez para falar acerca de um assunto de extrema importância: discipulado. E para falar sobre esse assunto eu escolhi, para abrir essa conversa, um texto de João 13:23, que diz assim: ao lado de Jesus, estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Oh, querido, quando a gente fala de discipulado, a gente precisa ver que há aspectos assim extremamente importantes. E eu queria destacar dois deles nessa conversa. O primeiro é o relacionamento e o segundo é a obediência. São dois princípios fundamentais para que o discipulado aconteça. E eu queria construir com você esse raciocínio. Você veja, Jesus, ele se relacionava com a multidão, mas era um nível de relacionamento diferente daquele que ele se relacionava com os seus discípulos. Tinha coisa que ele não explicava à multidão, ele explicava aos seus discípulos. Mesmo no meio dos seus discípulos, tinha coisa que Jesus só mostrava, só chamava um grupo menor de 3 discípulos. Pedro, Tiago e João eram, de uma certa forma, privilegiados nesse sentido de relacionamento, porque eles iam a locais ou participavam de eventos que os outros não conseguiam participar. E mesmo entre esses 3, tinha um que tinha uma intimidade maior, que tinha uma graça de relacionamento mais profundo, mais palpável, mais pertinho dele, ao lado, reclinado. Era alguém que deitava a sua cabeça no peito de Jesus, era alguém que ouvia segredos de Jesus, era alguém que, tinha um coração mais palpitante em relação a tudo aquilo que Jesus queria falar ou queria se mostrar. Mas tudo que Jesus fez foi baseado no relacionamento. Quando ele veio e escolheu seus discípulos, ele os chamou para estar andando com eles. E quando a gente pensa em relacionamento de discipulado, a gente tem que pensar que em algum momento a gente precisa tomar uma decisão de seguir o Mestre. E isso envolve renúncia de muitas coisas que são nossas, que são humanas, que são particulares. A gente precisa renunciar a muita coisa para investir nesse processo de estar junto, nesse processo de estar, ao lado para aprender. Ninguém aprende de forma profunda sem estar se relacionando também de forma profunda. Ninguém consegue viver com intensidade à distância, pertinho, vivendo de uma forma onde todo o processo de vida, porque o discipulado é uma transferência não de conhecimento, não de ensino, mas uma transferência de vida. É por isso que quando a gente decide estar com Cristo e ser seu discípulo, a gente precisa entregar a nossa vida à vida dele, conhecê-lo, absorver os seus pensamentos, os seus gostos, as suas ideias, tudo aquilo que moveu o seu coração. Isso é discipulado. Então, quando a gente decide Jesus, a gente não pode estar distante da sua palavra, porque a palavra quem revela quem ele é. É a palavra que nos mostra o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele espera de nós, quais são os seus valores, princípios, o que moveu o coração dele. Tudo isso é revelado na palavra. Então não existe discipulado sem uma decisão de estar seguindo de perto aquele que a gente diz servir, aquele que a gente quer aprender, aquele que a gente quer ser semelhante. O discipulado nos torna semelhantes àquele que nós decidimos escolher como discipulador.
E eu quero falar do maior discipulador de todos, que é Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. É Ele que nós seguimos, então nós precisamos ser semelhante a Ele. Mas como? Primeiro, precisamos abandonar um monte de coisa que nos distancia dele, porque a gente precisa estar perto. E quanto mais perto a gente estiver, mais profundo vai ser esse processo de nós aprendermos, de nós absorvermos a sua vida, de nós sermos semelhantes a Ele. E além de estar perto, estar observando, ouvindo, sendo ensinável, né? Nós precisamos ter um coração ensinável, nós precisamos gastar tempo, nós precisamos mudar nosso estilo de vida, nós precisamos mergulhar profundamente. Todo discipulado só funciona quando há relacionamento íntimo, ao ponto de nós conhecermos não apenas o que ele pensa, mas como ele vive, como ele agiu. E a Bíblia, a palavra de Deus é quem nos revela isso. Então, se eu quero ser um bom discípulo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mergulhar na palavra de Deus, quem nos revela quem Deus é. E isso não apenas como a multidão, que queria apenas absorver as bênçãos, queria apenas o milagre. Tem muita gente que chega a Jesus, mas o nível de relacionamento dele não é relacionamento de multidão. Eu quero apenas... não quero entender muita coisa, eu não quero me comprometer com muita coisa, eu não quero largar muita coisa, eu não quero deixar o que eu gosto de fazer, o meu dia a dia. Não, eu quero apenas ir aqui, receber meu milagre e voltar para lá. Alguns discípulos, eles são mais profundos, por isso que há um discipulado mais autêntico e verdadeiro. Eles querem conhecer melhor, eles querem saber detalhes, eles querem andar e ver como é que o mestre age em determinada circunstância, eles querem estar perto, eles querem não perder absolutamente nada. E tem gente que nesse discipulado vai muito além e vai ao ponto de, criar vínculos apaixonantes de relacionamento, ao ponto de gerar uma intimidade ainda mais profunda, para conhecer ainda mais dos segredos dele. Esse é o primeiro aspecto, relacionamento. Se você quer viver uma vida discipulada, você precisa mergulhar nesse relacionamento com Deus. Se você quer se tem alguém que você quer se submeter para crescer, porque é muito importante nós nos submetermos a alguém que já alcançou aquilo que a gente quer alcançar em Deus, alguém que tem a intimidade que nós queremos ter, ou alguém que se disponha a nos ajudar a chegar em um nível mais profundo. Mas até no relacionamento, no discipulado entre nós precisamos permitir que o relacionamento profundo ocorra. É preciso renunciar. E esse relacionamento, a profundidade desse relacionamento não depende do discipulador. Jesus amava todo mundo igual. O amor dele foi o mesmo por todos os discípulos e por toda a multidão. Mas tem alguém que vai além, alguém que quer mais, alguém que se abre mais, alguém que se permite mais, alguém que vai mais perto, alguém que investe mais nisso. Então, é claro que o processo discipulado não depende do discipulador, depende do discípulo. É o discípulo quem determina o nível de profundidade, o nível de relacionamento, o nível de abertura do coração, do ser ensinável, do se colocar como uma pessoa que quer aprender, que quer estar mais junto, que quer absorver até os segredos mais profundos. Esse é um segredo aqui. Discipulado, para dar certo, depende do discípulo, depende da sua expectativa, do seu desejo de crescer, do seu desejo de estar junto, do seu desejo de ir além. O outro aspecto que eu queria destacar é o aspecto da obediência, porque, veja só, não é só o relacionar-se. Tem muita gente que quer relacionamento sem compromisso, está muito na moda isso, até na nossa sociedade, um relacionamento sem compromisso, sem renúncia. Mas olha o que é que Jesus diz em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, este é o que me ama. Então não adianta nós querermos dizer que amamos se não obedecemos. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei
e me revelarei a ele. Então, quando a gente está destacando esse valor, esse princípio que é o da obediência, a gente não pode desassociá-lo à paternidade, porque não existe paternidade sem obediência. E é a paternidade quem nos faz ser colocados no caminho do nosso destino profético. É a paternidade que ativa o nosso destino profético. Você pode olhar na Bíblia, todos aqueles grandes homens de Deus, eles só viveram com intensidade o sonho e o projeto de Deus quando eles se submeteram à paternidade, quando eles estavam obedecendo seu pai. Agora, não existe paternidade sem obediência. Não adianta você chamar meu pai, seja ele biológico ou espiritual, se você não decide ser obediente a esse pai. E quando você decide, essa paternidade, ela tem o poder de ativar na tua vida todos os sonhos, tudo aquilo que ele escreveu a seu respeito, né? Os seus projetos, a sua vida espiritual, o seu dom, a sua graça, a sua unção, tudo isso será ativado, né, quando você decidir obedecer. Porque você se coloca debaixo de uma paternidade e essa paternidade te ativa. Olha, veja só, e não é nos casos bíblicos, não era porque o pai era o exemplo, era alguém que não errava. Às vezes os pais que ativaram os ministérios dos filhos, eles nem eram assim alguém de destaque bíblico, mas eles estavam ali na história para estabelecer princípios, para que o princípio da paternidade se cumprisse na vida dos filhos e os filhos vivessem um tempo profético, histórico, sobrenatural. Então eu acredito nisso. Se eu não me submeto a uma paternidade, eu não estou vivendo aquilo que é o gatilho que vai ativar a minha vida com Deus, o propósito de Deus na minha vida. É a obediência quem ativa isso. É eu estando debaixo de uma paternidade. Mas não é, sabe, as pessoas hoje veem discipulado como aquela paternidade, né, que oferece tudo, que dá tudo, que decide tudo. Não, paternidade nesse sentido não é para decidir o que você faz, não é para te suprir, você ser aquele dependente eternamente das coisas. Não, a paternidade ela serve, né, para que você se submeta a ela, para que você chegue e tenha um padrão, né, que você possa se enquadrar, uma régua que possa medir a sua vida, que possa dizer não para você, sabe, que possa colocar limites na sua vida. E quando a função do pai é colocar o filho para viver o sonho que o Senhor um dia projetou para a vida dele. Esse é o grande papel do pai. As pessoas só veem pai quando querem aquele pai do bebezinho, então querem viver a vida toda bebezinho, dependendo do pai, do cuidado do pai, da provisão do pai, da proteção do pai. Não, precisamos crescer em paternidade. Crescer em paternidade tem um diferencial que marca, né, um divisor de águas, do antes e o depois, né, do ser criança espiritualmente e o ser maduro espiritualmente. Quando é que eu sei que eu estou vivendo uma paternidade madura? Quando eu vivo obediência e não dependência. Quando eu vivo submissão. Quando eu abro meu coração para ser ensinável, para que alguém coloque alguém coloque limites na minha vida. Quando eu aprendo a prestar contas com responsabilidade daquilo que foi colocado na minha mão. E aí eu aprendo que eu cresci, que eu não sou mais aquele que precisa de um leitinho na boca, de ser, sabe, sempre aquele menino birrão que faz alguma coisa e corre pro colo do pai. Não, agora a gente cresceu, é homem, tem responsabilidade, se submete com consciência a valores e princípios. E isso nos leva a viver um nível de discipulado profundo em Deus. Porque tem muita gente que quer as bênçãos de Deus, mas não quer se submeter a Deus, não quer ser obediente à palavra. E esse que não é obediente, sabe, não sente o amor profundo e não vê o que o texto diz. Eu me revelarei a ele, eu colocarei os meus sonhos, os meus projetos, porque é isso que ele espera da gente, que a gente amadureça. E nada nos amadurece mais do que o discipulado.
através do relacionamento, de nós decidimos querer estar mais junto e através de uma decisão de nós queremos obedecer a valores, a princípios, a palavra. Tem muita gente que conhece a palavra, mas não obedece. Esse não é discípulo, esse é uma multidão. O nível de relacionamento, eles querem apenas a bênção, eles querem apenas a promessa e não o Deus da promessa. E o texto é claro, nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino dele, a sua vontade, a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Por isso que a gente vive uma época de cristianismo superficial, porque as pessoas, elas querem apenas aquilo que é bom para elas querem sugar, sabe? Aí a gente coloca um discipulador na vida de alguém, eles querem sugar, querem que eles decidam tudo, eles querem que eles façam tudo, querem que eles cuidem de tudo, querem que eles orem inteiramente por você. Epa, não é assim não. Discipulado é agente ativador do teu ministério, do teu futuro profético, daquilo que Deus sonhou para a sua vida. E é você que tem que dar seus passos, é você que tem que mostrar uma independência responsável, submissa. Todos os grandes homens de Deus, quando começaram a obedecer, já eram maduros, já eram grandes, mas ainda assim decidiram obedecer a uma paternidade. E isso levou eles a caminhar pelos caminhos que o Senhor trilhou para a vida deles. Porque paternidade, obediência abre portas. Abre porta dos sonhos, abre a porta do milagre, abre a porta, sabe, de nós vivermos todo o projeto que um dia o Senhor sonhou para as nossas vidas. Então pensa sobre isso. Eu quis trazer o mesmo exemplo lá do culto de domingo para que vocês pensassem, mas eu queria que você destacasse: será que eu tenho buscado esse nível de relacionamento com aquele que eu chamo de meu discipulador, que é Jesus, ou alguém que Deus, na sua infinita graça, colocou para me ajudar? Será que eu tenho buscado um nível grande de intimidade, de relacionamento? De eu permitir que ele entre e eu seja ensinável, eu permitir que a palavra de Deus determine o que eu faço, determine o meu futuro. E aí está muito ligado à paternidade, à obediência, porque eu posso até querer estar muito perto, mas eu preciso querer não só estar perto, eu preciso querer obedecer, eu preciso querer, sabe, ouvir e não fazer ouvido de mercador, eu querer me submeter a tudo aquilo que é me dito com muita obediência, com muita honra, com muito respeito, e sem querer que ninguém decida por mim, sem querer ser criança nesse processo de paternidade, mas querer ser alguém maduro, que dá os seus passos debaixo de limites, que presta contas quando talvez não teria nem que prestar, mas por obediência, por viver valores, por viver princípios, por querer estar debaixo de um princípio que abençoa, de uma verdade que nos torna diferente, que abre a porta do milagre, do sobrenatural, do sonho, do projeto de Deus para as nossas vidas. Ninguém é grande no reino de Deus sem viver a obediência, sem estar sujeito, sem estar submisso. Pode até crescer, mas não terá fundamento. E a gente vê tanta gente crescer e cair, porque lhe falta justamente isso, paternidade. Alguém para ele prestar conta, alguém para ele se submeter, alguém para ele ouvir, mas ouvir e obedecer, porque só existe paternidade quando existe a obediência. Então, querido, que Deus te abençoe, que essas verdades, por isso que é tão difícil viver o processo de discipulado e discípulo, porque envolve muita renúncia, envolve uma consciência madura, envolve uma decisão de se aprofundar no relacionamento e se submeter, sabe, ser obediente aos valores que nos são colocados, que nos são ensinados, mesmo aqueles que nós não entendemos. A gente decide obedecer, porque a gente sabe que existe uma promessa de milagre e sabe, uma vitória na benção, na submissão, na obediência. Então, essa é a minha palavra de discipulado para você. Não existirá nunca discipulado na sua vida, né? Nem com o mestre dos mestres, nem com quem quer que seja, se você não tiver esses dois princípios e valores bem firmes. E todos esses dois dependem única e exclusivamente de você. Não depende do teu discipulador, não depende do teu mestre, não depende do que Deus já fez por você, não depende da palavra, depende só de você. Relacionamento depende de você. Obediência depende de você. Se você viver os dois, você vai
crescer absurdamente, porque não existe outro processo que nos amadureça e nos faça viver todo o projeto do céu que não seja o discipulado autêntico e verdadeiro através de relacionamento e de obediência. Que Deus te abençoe.